Olá, queridos pais, educadores, comunidade interessada em educação, bem-vindos ao canal Hora da Roda. Aqui vamos falar sobre educação, mas uma nova educação, voltada para as crianças do século XXI. Eu sou graduada pela Universidade Mackenzie em Pedagogia e tenho também uma pós-graduação em Educação Transformadora. O objetivo, então, é que as coisas comecem a mudar, mas de dentro para fora, da casa para o mundo. Vamos juntos nesse caminho? Se você se interessou pelo título do vídeo, acesse os outros do canal. Até já! Hoje vamos falar um pouquinho sobre as crenças. As crenças, elas são colocadas na nossa cabeça desde cedo. Então, quando uma criança nasce, ela começa a escutar certos padrões de frases, de comportamentos dos pais. Isso, a gente tem que estar muito atento, principalmente até os 7 anos. Não que depois dos 7 anos uma criança não vai internalizar o que você falou para ela, vai. Só que até os 7 anos isso tem que ser mais cuidadoso da nossa parte como adultos. Eu estou falando aqui como pais, como professores. Nós não podemos falar coisas que não são verdade. Como assim não posso falar coisa que não é verdade? Por exemplo, desde coisas simples, como leite com manga faz mal. Você já ouviu isso? Isso é coisa antiga lá dos nossos avós, né, de outra geração. É mentira isso, se você tomar leite com manga não faz nada. Se o gato atravessar na sua frente vai dar azar, é uma outra crença também. São até superstições. Tudo que a gente fala, as crianças acreditam, elas não têm um filtro para falar como a gente tem. Isso não é verdade, deixa eu checar. Não, o que você falar e você sendo a autoridade para essa criança, que ela acredita em você, ela vai internalizar. Então, desde coisas simples, como eu acabei de falar agora, como leite com manga faz mal, se você lavar a cabeça enquanto estiver menstruada, você fica louca. Tinha série de coisas que a gente ouvia antes, né? E tudo isso não vale nada. Tomar banho depois de comer faz mal, é tudo mentira, tá comprovado que não faz nada. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. E mais ainda com as coisas que gerem emoções, porque daí são aquelas crenças que vão pro subconsciente. Essas que eu tô falando são bem conscientes, né? Não toma leite com manga que faz mal. Isso é uma coisa bem consciente. Agora, quando é uma coisa que internaliza no subconsciente, é com isso que a gente tem que tomar mais cuidado. Como, por exemplo, você é feio, menino não chora. Tem uma série de coisas que essa criança vai levar isso para a vida toda. E são coisas que hoje em dia não valem mais nada. Também nas crenças entram os preconceitos. Quanto mais preconceito você passar, você externalizar perto da criança, mais ela vai ser seletiva, mais ela vai ser fechada para o mundo. Então tudo isso tem que tomar cuidado, porque hoje o mundo é completamente aberto. Todo mundo fala com todo mundo, na verdade, por WhatsApp a gente conversa com uma pessoa do outro país. Hoje eles têm acesso a TikTok, onde ali estão todas as pessoas de todos os países. Agora já estou falando da comunidade de adolescentes, que eles têm acesso a essas redes, onde eles trocam experiências. E se tiver muito preconceito, não vai ajudar em nada, pelo contrário, vai atrapalhar muito seu filho em toda a vida dele. É isso que eu quero atentar, para que se preste atenção ao que vai falar, porque quando a criança associa uma emoção ao que você está falando, ela internaliza isso, e daí aquilo que falam, estou falando uma linguagem bem simples da neurociência, que é quando se cria um hábito, um comportamento que a pessoa nem sabe por que tem. Às vezes porque você falou uma coisa lá atrás, quando ela tinha 3, 4 aninhos, como por exemplo, não grita que gritar é feio, ela nunca mais vai conseguir se expressar. E isso, na hora, o que ela associou? Ela associou a uma emoção de, no caso, vergonha. A vergonha fez ela internalizar aquilo num lugar bem fundo dentro da cabeça dela,
Porque o cérebro, ele não é só racional, ele é também emocional. Isso mudou muito. Antes, na educação, se via o cérebro como um órgão totalmente racional da parte de cognição, de memória, que a gente tem que usar para aprender os conteúdos. Mas não é bem assim. Hoje se sabe que o cérebro também é uma sede da emoção. Então não é só a razão que tem ali, a emoção, tanto que é dividido em dois lados, o emocional e o racional. E os dois têm o mesmo peso, senão não tinha dois lados, o cérebro era um lado só. Tudo tem os dois pesos. Então esse negócio de crença, a gente tem que ficar assim, muito, muito ligado no que está falando, no que estão falando. Às vezes o seu filho não fica com você, mas fica com pessoas que ficam falando que é tudo muito difícil, que não tem, que não dá, colocando uma série de dificuldades. Isso vai se traduzir depois. A pessoa vai achar que a vida dela é difícil, tem uma dificuldade, que ela não consegue as coisas. Palavras como estereótipos, né? Ah, esse daqui não é bom, esses são os bons, esses são os alunos bons, esses são os alunos ruins. Péssimo, péssimo, tudo muito ruim, porque embora vocês pensem, a criança não está ouvindo eu falar, será que não? Será que não, de repente isso não é escapado para outros alunos que daí comentam com outros? Isso, a gente tem que ficar muito ligado no que fala para as crianças. A partir de agora, proponha um exercício de uma semana de você tentar prestar atenção no que está falando para o seu filho. Desde fica quieto, dependendo da hora, isso vai ser internalizado e vai ficar quieto mesmo. Vai ser uma pessoa bem quieta, vai falar bem pouco. Se ele associar com uma vergonha, com um sentimento de inadequação, de rejeição, depende de tudo. Então, tudo que a gente tem no subconsciente é porque a gente associou a alguma emoção e daí isso geralmente é negativo ou positivo. Às vezes é positivo também, a pessoa fala para você, nossa, você é muito inteligente, e você leva para a vida toda aquilo achando que você é inteligente de verdade, porque você internalizou naquele momento, aquilo te fez sentir tão bem, você sentiu uma emoção tão positiva, um poder de ação, e isso te leva a ser inteligente a vida toda. Eu não estou falando aqui que é para elogiar quando não merece elogio. Nada pior do que a criança vir com uma coisa horrorosa e você falar que é muito bonito, só para agradar. Não é assim. Tem que ter verdade nas coisas. As crianças, mais do que nós, elas entendem bem quando uma coisa é verdadeira e quando não é. Mesmo que você não diga, você não precisa explicar muita coisa, mas elas sentem muito melhor que nós porque elas estão conectadas realmente com o sentimento. Elas estão mais puras. Elas não estão cheias de toxicidade, lixos, crenças, preconceitos, valores errados, cabeça fechada, que a gente já tá quando a gente chega na idade adulta, né? Então isso tem que ser, a partir de agora, uma coisa que os pais, os educadores prestem muita atenção para que devagar vá mudando esse padrão tão ruim das pessoas acharem que não conseguem as coisas, que são fracassadas, que são frustradas na vida. Não pode mais. Isso depende de nós, depende de um certo entendimento do poder das palavras que você tem. Pensa sobre isso e tenta fazer esse exercício de 7 dias. 7 dias prestando atenção no que você está falando para as crianças. E você vai se descobrir, às vezes, falando coisas que não são muito legais. Você vai ver. Às vezes são pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença depois lá na frente. E deixa aí o seu comentário, o que você achou, se você pensa assim também, se você vai procurar fazer melhor, se tem alguma outra ideia. Juntos, nós vamos construindo, como eu disse, um mundo melhor de dentro para fora. Até!